Podcast Aliados da Gestão. Uma produção Aliare, a maior plataforma de tecnologia para o agronegócio. Oi pessoal, está no ar mais um Aliados na Gestão, o podcast que ajuda você, empresário do agro, na gestão da sua empresa. Eu sou Miriam Oliveira, coordenadora contábil do Grupo Aliare, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que pode gerar economias e vantagens aí para a sua empresa, esse tema é a Lei do Bem. Você sabia que as empresas do agro podem usar esse benefício fiscal? Para explicar como que funciona na prática, aí a gente trouxe o Ivan, que ele é CEO e fundador do Domínio Tributário. E aí, Ivan, eu passo a palavra para você se apresentar. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Muito legal. Muito obrigado, Miriam, pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho desse tema tão relevante para as nossas empresas no Brasil. Já conhecia Goiânia, mas é uma cidade muito hospitaleira e é um prazer enorme estar aqui com vocês dividindo esse podcast. Obrigada, Ivan. Então vamos lá, para começar aí como que funciona, explica pra gente aí o que é a Lei do Bem, como que ela funciona na prática, qual que é o objetivo, desse incentivo fiscal. Legal. A Lei do Bem, ela é uma legislação bem antiga, Foi criada em 2005 e aí mais de 20 anos se passaram e muitas empresas ainda não têm noção que podem usufruir desse incentivo. Hoje, ao todo, aproximadamente 4 mil empresas utilizam a Lei do Bem no Brasil, com um potencial estimado aí de mais de 100 mil empresas poderem estar utilizando esse incentivo. Então, a gente tem um mercado gigantesco aí, de empresas que podem usufruir desse incentivo. Ele foi disponibilizado inicialmente para que as empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento, para que tenham um corpo técnico internamente visando melhoria de processos, melhoria de produtos, desenvolvimento de novos produtos, melhorias nos seus softwares, para prestar um serviço de melhor qualidade para os seus clientes. E a questão burocrática do Brasil, ela acaba emperrando muitas coisas aqui, e aí a circulação das informações não circula de forma correta e acaba não chegando a quem é endereçado esses incentivos fiscais. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse incentivo e, lógico, tentar contribuir aqui, dividir um pouquinho de conhecimento sobre as nossas atuações e como isso pode agregar aí na realidade de cada empresa com incentivos fiscais, buscando maximizar o investimento em P&D. Quando a gente fala da Lei do Bem, a gente entra muito ali num tema de inovação, E quando a gente fala de inovação, a gente pensa ali muito voltado para a tecnologia, às vezes a questão de indústria, construção de novo medicamento, Mas a gente vê que a Lei do Bem, ela não é só para esses ramos de empresas, A gente consegue incluir isso em vários ramos, Dentro do agro, quais são as expectativas, que a pessoa pode utilizar esse benefício? Hoje, qualquer empresa pode utilizar a Lei do Bem, desde que cumpra alguns requisitos, Entre eles ali, estar no lucro real, investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos, ter um corpo técnico que busque desenvolvimento desses produtos. E no agro em si, não necessariamente eu preciso ter uma indústria para conseguir ter retorno com a Lei do Bem. Por exemplo, se em algum momento ventilou-se a possibilidade de comprar uma startup, de ampliar uma operação, fazer pesquisas para melhorar a logística da distribuição dos produtos que a gente vende no Brasil todo. Tudo isso são temas que a gente pode transformar em projetos incentiváveis pela Lei do Bem e não necessariamente precisa ser uma indústria, como tu bem trouxe aqui. A gente pode utilizar esse incentivo em N outros setores, comércio, desde que a gente tenha projetos e pesquisas caracterizados ali como benefício fiscal ou inovação frente aos manuais de Oslo e Frascati. Uma coisa também que a gente tem em mente, é que inovação ela vai muito assim do disruptivo, o que é novo, E a gente sabe que ali, às vezes, dentro de um processo, de um projeto que a gente tem, a gente pode acrescentar melhorias, Como que isso é visto dentro da Lei do Bem, A gente só pode utilizar coisas novas ou eu também posso ir ali pro
para a parte de melhorar algo que já existe. Legal. Bacana. Isso é uma coisa que eu anotei aqui, eu vejo que faz muito sentido, né? A Lei do Bem, ela não incentiva a tecnologia ou inovação de forma genérica. Ela incentiva a pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Ou seja, existe um problema técnico real na operação da empresa, existe incerteza tecnológica para resolver esse problema, ou seja, eu tenho que investir tempo para adquirir conhecimento. Existe um risco de não dar certo, né? Eu não posso ter certeza de que aquilo vai dar certo, porque aí não caracteriza uma pesquisa propriamente dita. E a geração de novo conhecimento aplicado. Aqui nós vamos investir um tempo em desenvolver um estudo para assegurar que uma possibilidade de investir conhecimento para melhorar um produto, melhorar um serviço ou prestar um serviço de forma mais adequada, ele possa gerar conhecimento e em cima desse conhecimento a gente utilizar os incentivos da Lei do Bem. E também tem que ter desenvolvimento experimental nessa atividade, ou seja, poxa, eu fui lá, eu pesquisei, eu identifiquei o problema, entendi que faz sentido a gente investir tempo para adquirir novos conhecimentos, que esse conhecimento não é algo simples de se adquirir, depois construir um projeto ali robusto que abarque todas essas dúvidas aqui, que a gente consiga desenvolver um conhecimento ali e um processo experimental visando garantir que aquilo vai dar certo ali na frente. São nortes que a gente tem aonde precisamos fazer para conseguir usufruir do incentivo da Lei do Bem ao longo dos anos aqui, né? Como é um benefício que a gente não pode retroagir os últimos anos, né? Ele permite só que a gente olhe sempre o ano corrente ou o último ano de investimento ali em P&D. Aqui tem algumas regras que a gente tem que cumprir que são importantes, né? Então, entregar lá o relatório ao MCT, acompanhar ali os formulários depois de desenvolvimento e até mesmo as respostas do Ministério com relação à caracterização desses projetos ali para fins de economia tributária. Então, no caso, quando a gente olha assim, para os processos internos, às vezes, da empresa, a gente consegue melhorar esse processo e ainda aproveitar esse processo que eu estou melhorando para utilizar na Lei do Bem, certo? Legal. E isso acho que é um dos ganhos mais importantes que a gente tem com a Lei do Bem, porque a partir do momento que tu começa a trabalhar esses incentivos, tu começa a olhar internamente para a empresa e ver quais são os projetos ou quais são os processos que a gente pode melhorar. Né? Poxa, eu tenho lá algo que não está rodando muito bem e eu preciso desenvolver uma nova metodologia para que esse processo interno fique mais suave ou que rode mais rápido. E a partir do momento que eu abro isso para os próprios colaboradores trazerem, né, essas dúvidas, as ideias, né, corroborar ali com o dia a dia, me traga a opinião aqui do que acontece, a visão de vocês, do que a gente pode desenvolver internamente para melhorar esses processos, isso ganha um corpo gigantesco em termos de melhoria de processo interno, o engajamento das pessoas com o incentivo da Lei do Bem, dividir conhecimento com essas pessoas, né? Dividir o que é a Lei do Bem, o que ela entende como sendo inovação, como essa inovação se reflete no dia a dia das pessoas internamente, ele é muito salutar, e eu acho que a tua provocação é muito boa com relação a isso, né? As pessoas internas têm que discutir e estar presentes nesses projetos para conseguir contribuir de forma a melhorar os processos internos. Acho que a gente falou ali um pouco, né, da lógica ali de como que funciona a Lei do Bem, né? E o que as empresas hoje em dia elas estão perdendo por não utilizar a Lei do Bem, às vezes por não ter esse conhecimento, né? Conta de padeiro, né? Que é uma expressão que eu gosto de utilizar. Bolso, né? A Lei do Bem, ela representa uma economia de 20% do total que a gente investe em P&D. Né? No mínimo 20%, podendo chegar ali a 27% dos investimentos em P&D. Então, vamos supor aqui que se uma empresa investe 1 milhão em pesquisa e desenvolvimento, principalmente ele com mão de obra, com pessoas voltadas à melhoria de processos, produtos ou desenvolvimento de novos produtos, isso se reverte em 200 mil de economia de imposto de renda e contribuição social. Então, esse é o ganho mais palpável que a gente tem com a Lei do Bem em termos financeiros, né? Além de redução de IPI para
equipamentos voltados para o laboratório, ou a depreciação acelerada dos itens de laboratório também no ano integral no ano de aquisição. São tópicos mais rotineiros, mas o ganho que nós temos intrínsecos lá na operação com relação a ajustes de processos, melhoria nos processos internos com relação às atividades que as empresas fazem, o engajamento dos colaboradores com relação a esse incentivo e a melhoria que isso traz abarcado com projetos de lei do bem, ele acaba não sendo mensurável financeiramente, mas no longo prazo, com novos produtos, né, que vão suceder aí os atuais, isso é algo que enaltece muitas companhias. Eu acho que só a melhoria do processo em si ele já é um ganho para a empresa, né? Porque, de certa forma, quando você melhora um processo, você tem um ganho ali de produtividade, você tem Isso, na realidade, no final se reflete em um ganho financeiro, né? Quando você tem uma melhor produtividade. A gente falou um pouquinho, então, da questão ali de como que a lei do bem funciona, né? Mas aí acho que a gente não entrou muito no detalhe ali de como que isso funciona de forma financeira, né? Então, a lei do bem hoje ela é para reduzir ali, né, o valor do cálculo do imposto de renda, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor como que funciona? Legal. Todas as despesas da empresa, mesmo o setor de desenvolvimento, já está lá no balanço da empresa, já deduz o IR a pagar normalmente, né? Aqui a gente tem, com o incentivo da lei do bem, uma dedutibilidade extra com relação ao total que a gente investe em P&D. Então, ao longo do ano, investindo esse mesmo 1 milhão, vamos pegar aqui o exemplo que nós trouxemos, a gente tem uma possibilidade de reduzir mais 60% ou mais 80% desse total de investimento lá da apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, isso conversa tanto com projetos, levando isso lá para ECD, contabilizando isso de forma correta, tendo uma conta contábil específica para esse centro de custos de pesquisa e desenvolvimento, Controle, né, dos controles de projetos. Posterior a isso, vinculando-se a ECF, onde tem um campo específico para reconhecimento dessas despesas de P&D e da lei do bem, e aí tendo o abatimento lá em Imposto de Renda e Contribuição Social. Tudo isso vai conversar com o relatório que a gente tem que entregar lá para o MCT, né? Então, essas informações têm que estar congruentes, fechando e seguindo à risca ali o que se pede em legislação para que a gente evite qualquer questionamento por parte da Receita, que nunca é uma visita desejada, né? Sobre a parte do formulário, então, né? Você tem ali mais ou menos uma noção do que é que realmente que a Receita analisa, quais são os pontos ali, quando a gente tem os projetos, o que a gente precisa focar ali para ser considerado uma inovação para o MCTI? Legal. Uma questão importante da gente diferenciar, né? A Receita Federal, ela não mete a colher com relação à questão do que é ou o que não é inovação, né? O que o MCTI aprova, né? O MCTI é o órgão que é responsável por dizer se aquele projeto é inovação, se ele está condizente ali com os preceitos de inovação nos manuais de OSI e Frascati. E a gente tem essa distinção. Com relação aos projetos, né, o que pode ser elegível como beneficiado pela lei do bem, nós temos uma infinidade de particularidades de projetos distintos e que vai nortear se eles conseguem superar ali as barreiras, né, de inovação, se a gente consegue transcrever isso de forma muito clara para o MCT, qual é o problema que a gente tentou resolver aqui, quais foram as metodologias que a gente usou para resolver esse problema, quais foram as barreiras que a gente teve que superar, quais foram as pesquisas que nós desenvolvemos ao longo desse projeto, as pessoas envolvidas, né? Quanto tempo elas ficaram envolvidas nesses projetos aqui, ele é atemporal, passa de um ano, fica no ano corrente. Então, isso tudo são análises que a gente tem que fazer ali para responder ao MCT de forma consistente, que aquilo é plausível de a gente utilizar esses incentivos da lei do bem e está condizente com a orientação do MCT ali para projetos elegíveis para a lei do bem. Quando a gente fala dessas barreiras, né, que elas são encontradas, essas barreiras, elas
necessariamente elas precisam ser barreiras do mercado, então o mercado está enfrentando essa barreira, ou ela pode ser uma barreira ali interna da empresa, uma limitação que a empresa tem? Legal, isso. Sempre quando a gente pensa em lei do bem, ela não quer dizer que aquele processo ou aquela dúvida já tenha sido resolvido por outro problema, por outra empresa, que para ti também está resolvido, né? Eu vou ter que enfrentar esses problemas. Então, alguém já faz aqui uma xícara igual a essa daqui, só que para mim desenvolver essa xícara, eu vou ter que enfrentar as minhas dificuldades, né? Eu vou ter que entender como é o processo, o temperamento do material, para não quebrar, para ter uma resistência diferente. Então, internamente, eu não adquiri esse conhecimento. Como a legislação ela é igual para todos, ela visa incentivar pesquisa e desenvolvimento, ela não pode tomar pé e dizer que se alguém já desenvolveu, tu não pode mais usufruir desse projeto para ti. Então, ele sempre faz menção às dificuldades internas das empresas, mesmo que aquele produto já tenha sido desenvolvido por outra empresa, ou aquela dor já tenha sido atendida por outra empresa, mas se para mim ainda é uma dor e eu devo investir tempo em conhecimento para resolver essa dor, eu posso usufruir do incentivo da Lei do Bem aqui para conseguir reduzir os impostos. Muito bom. Então, a gente voltando aqui um pouco para o agro, né? O que ali no dia a dia do agro você acredita que eles podem ter ou podem ser considerados como inovação, né? O processo deles do dia a dia. Quando a gente avalia a questão do agronegócio em si, nós temos uma série de particularidades. Pensando numa grande fazenda, né? Tu tem uma grande extensão de terra com diferentes perfis de solo. E a adubagem, ela é diferente para cada perfil de solo. Exige uma pesquisa, ou eu posso desenvolver um aplicativo com inteligência artificial que ele leia de forma em tempo real, ali, interprete esse solo e distribua os adubos de forma diferente nesses terrenos. Isso é uma pesquisa que eu vou ter que desenvolver internamente. Isso pode ser utilizado aqui para fins de lei do bem. Sistemas inteligentes de aplicação de defensivos ou fertilizantes. Tem uma infinidade de fertilizantes distintos aqui que a gente pode trabalhar. Desenvolvimento de bioinsumos e fertilizantes biológicos. Bioinsumos é algo novo ainda para nós, né, que está em desenvolvimento. Tem uma série de ferramentas e oportunidades que podem ser desenvolvidas e melhoradas de acordo com a necessidade de cada solo. E isso são pesquisas de longo prazo que a gente tem que desenvolver aqui, trabalhar para que se resolva esses problemas e a gente consiga usufruir desses incentivos. Então, basicamente, é entender quais são as dúvidas que a gente tem ou até mesmo dúvidas que a gente nem saiba que existe. Eu tenho só uma dor latente ali, né? Ontem mesmo eu conversei com um amigo que ele trabalha com grama, né? Especificamente a Tifton 85, ali a gente tem a possibilidade de aumentar, agilizar a engorda do gado por conta simplesmente de um insumo natural ali, plantado ou desenvolvido geneticamente para que atenda mais rapidamente a evolução da engorda do gado. Mantendo o mesmo volume de pastagem, mantendo a mesma área. Então, são pesquisas que a gente desenvolve para melhorar a produtividade do dia a dia das empresas. Tudo isso pode ser incentivado pela Lei do Bem de acordo com os preceitos ali de Manual de Oza e Frascati, desde que a gente tenha que demonstre as barreiras que foram superadas ali para conseguir atingirmos os objetivos. Existem algumas empresas também que eles trabalham com sementes melhoradas, né? Então, eles precisam ali estudar como que eles vão melhorar essas sementes, melhorar o produto. Então, na parte do agro também tem essas questões, né? Além dos exemplos que a gente trouxe aqui, né? Sempre quando a gente tem que desenvolver novas sementes ou fazer melhorias genéticas nas sementes, onde vão ser necessárias para melhor desenvolvimento das lavouras ou ampliação de lavouras, ter um produto mais resistente a secas ou a pragas. Essas pesquisas em sementes também podem ser incentivadas ali pelo incentivo da Lei do Bem de forma assertiva, né? Desde que a gente consiga cumprir os requisitos de projetos necessários para esse desenvolvimento.
Uma parte interessante também da Lei do Bem é que a gente pode ter ainda a redução do IPI, né, em 50% na aquisição de maquinários que estejam dentro ali da construção dos projetos, né? Qual que é a sua visão sobre isso, né? Você já encontrou alguma empresa que fez esse tipo de aquisição, que conseguiu ter esse benefício de 50% do IPI? Isso é muito presente em todas as empresas, tem um laboratório mais robusto, né? E acaba se tendo mais em indústria ou até mesmo nessas pesquisas de sementes, onde exijam maquinário mais tecnológico para a gente desenvolver esses produtos, muitas vezes importados, né, de outros países aí para atender as nossas necessidades. E quando a gente consegue linkar esse maquinário a um projeto específico de Lei do Bem, eu consigo solicitar ali a redução de 50% da alíquota do IPI na compra desse item, dessa máquina. Por vezes, né, além dessas despesas, eu tenho que visitar ou ir para alguma feira, pode ser ela no Brasil ou fora do Brasil, para buscar novos conhecimentos, ou até mesmo para pesquisar maquinário, do que eu preciso fazer ali para conseguir desenvolver novos produtos. Esses investimentos em viagens também podem ser incentivados ali para usufruirmos da Lei do Bem, incrementando esses valores lá nos projetos de pesquisa e desenvolvimento de algum produto ou processo. Então, no caso, basicamente, todo gasto que você tiver com aquele projeto, que seja um projeto inovador, você basicamente consegue recuperar esse valor ali em 60%, 80%, depende ali de qual perfil ele você está enquadrado, né? É legal trazer isso, Miriam. Não é só a pesquisa e desenvolvimento, não é só as horas das pessoas envolvidas nos projetos que são incentiváveis, né? Então, o maior volume, na maioria das vezes, são as horas dos pesquisadores, mas a gente tem outros itens que podem ser incentivados. Então, a questão das viagens, a questão da compra de maquinário quando for destinado único e exclusivamente para o setor de P&D, para o laboratório, né? Todas as vezes que eu vou desenvolver um novo produto, eu vou ter que comprar insumos para desenvolver um teste ou para fazer um lote piloto. Todos estes custos de ajustes da produção necessários para a gente testar esse produto. Eu vou desenvolver aqui uma nova semente, né? Fiquei lá 1 ano testando em laboratório, ok, e agora vamos ver se dá certo lá no campo. Então, tu tem que comprar insumos e investir tempo para produzir uma quantidade específica dessas sementes, plantar ela e ver se ela vai sustentar aqueles testes que foram feitos no laboratório e ver se eles vão dar certo. Então, esse lote piloto, todo ele pode ser incentivado pela Lei do Bem, cumprindo ali os requisitos de pesquisa e desenvolvimento necessários para usufruirmos do benefício. Uma parte interessante, né, também da Lei do Bem é que a gente tem o pensamento, né, que se um projeto ele não foi para frente, né, eu não vou poder aproveitar esse benefício, né, mas a Lei do Bem ela veio para incentivar a inovação e muitas das vezes ali na inovação realmente você vai testar alguma coisa que no final aquilo ali não vai dar certo para o seu mercado naquele momento, mas a pesquisa em si, o conhecimento adquirido é isso que a Lei do Bem embarca, né? E aí você pode aproveitar isso mesmo que você às vezes não joga esse produto no mercado ou aquele processo interno, né, não tenha dado certo, né, o seu projeto que você tinha, né? Bem colocado isso, assim, porque veja, né, a gente tem que ter uma incerteza quanto à realização daquele projeto funcionar ou não. Muitas vezes ele não vai funcionar, né? Muitas vezes ele vai dar errado. Então, isso é normal de acontecer e esse investimento, ele acaba podendo ser incentivado. Então, eu não tenho a obrigação de vou desenvolver um produto novo. Ele tem que dar certo? Não, às vezes ele não vai ficar viável, eu não vou conseguir produzir ele de uma forma que atenda ao mercado, ou ele vai ficar muito caro com relação aos insumos testados. Então, isso tudo é plausível de a gente utilizar e não precisamos ter a certeza de que vai dar certo esse projeto para conseguir incentivar da Lei do Bem. Eu acho que isso é justamente o que o MCT quis fazer, né, quando traz essa questão da Lei do Bem,
Porque nenhuma empresa vai querer gastar dinheiro em um projeto, um processo que ele vê que não vai para frente, né? Você não vai querer ter esse desperdício, né? Então, isso é muito interessante, porque realmente é incentivo mesmo à inovação. Porque eu vou fazer a inovação na minha empresa e ainda vou ter ali parte do recurso que eu gastei de volta, né? De certa forma. Eu acho que isso é algo muito plausível, né? De a gente pensar, porque uma empresa não rasga dinheiro, né? Ela tem os recursos limitados ali e tem que focar naquilo que ela acredita que vai dar certo. Às vezes acaba não dando certo. Mas um exemplo que me ocorre de forma mais clara agora, nós temos alguns clientes em tecnologia onde eles desenvolvem software para embarcar em veículos, né? Então ali a gente teve nesses últimos anos uma evolução muito grande com relação à leitura do que está acontecendo no trânsito, para que o veículo ou ele apite quando está trocando de faixa sem dar seta, para que ele detecte muito rapidamente uma frenagem ali na frente, ele tenha que frear abruptamente para evitar uma colisão antes mesmo do motorista ver. E isso... pensa na complexidade que é de embarcar um software ali dentro do veículo, que ele consiga ler, diferenciar o que é uma frenagem normal de uma frenagem mais abrupta ou de um veículo parado na tua frente que ele entrou do nada. Então, essas leituras e a construção desse conhecimento, ela é de longo prazo, né? Às vezes eu vou ficar ali 1 ano para entender o processo, para desenvolver um algoritmo, depois eu tenho que embarcar esse algoritmo, avaliar se as leituras vão estar sendo feitas de forma correta. Então, o processo de construção do P&D, de desenvolvimento de novos produtos ou melhoria dos processos, ele é de longo prazo. E muitas vezes as empresas acabam investindo valores muito altos para qualificar os seus profissionais, torcer para que eles não saiam da empresa, né? Porque é um ativo importante que a gente tem aqui, né? Tu investe 1, 2 anos lá em conhecimento para aquela pessoa, fazer de tudo para que ela fique contigo por mais 3 ou 4 para ver aqueles frutos, projeto, né? Aqueles frutos darem certo. Essa questão que você falou da seta é muito interessante. Aqui em Goiânia vai ser muito útil, viu? Que o pessoal aqui não dá seta de jeito nenhum. Que tipo de documentação, então, a gente precisa, na realidade, para comprovar para a utilização da lei do bem? Fazer essa comprovação desse projeto, né? Quando a gente pensa em comprovação, né, quanto mais subsídios e mais informações a gente tiver sobre o desenvolvimento daquele projeto, testes que foram feitos em laboratórios ou mesmo internamente, marcar os logs, né? Aqui a gente... em software, né? Tu não tem muitas vezes, né, um teste laboratório mostrando o produto ali, mas a gente tem o antes e depois de como ficou uma ferramenta ou os logs que foram atribuídos àquelas atividades às pessoas, quanto tempo investiram para construir um algoritmo que me atenda de forma diferente ali a minha necessidade interna. Certa vez a gente estava conversando com uma empresa de transportes muito grande no Brasil, e eles tinham uma dificuldade muito grande de emissão de CTS, conhecimento de transporte, num curto período de tempo. Como eles emitiam um volume muito grande ao longo do dia, estava travando a operação por dificuldade de emissão do CTS. E eles tinham que trabalhar na ferramenta deles, no ERP deles, para conseguir encurtar esse tempo de emissão do CTS. E aí isso foi um investimento muito grande interno. É uma questão de melhoria de processos que a gente tem aqui, né? Eu tenho um gargalo e eu preciso resolver ele internamente com o pessoal de desenvolvimento, com o pessoal de TI, mapeando aqui aonde está travando essa emissão, por que está demorando mais tempo, ou que eu consiga emitir mais de um conhecimento ao mesmo tempo. Então, esses processos, essas melhorias, elas têm que ser mapeadas, eu tenho que conseguir ler isso e demonstrar para o MCT, a gente fez as pesquisas, os problemas eram estes, aqui estão as provas de que a gente realizou as pesquisas, os resultados foram negativos nesse ponto, positivos até aqui,
e a gente continua ou não com essa pesquisa daqui para frente. Então, essa documentação ela tem que estar atrelada a cada projeto, a cada atividade que a gente faça ali no dia a dia, para que isso fique, né, de requisitos, cumprindo os requisitos para que facilite a comprovação dos projetos lá com o MCT. Então, no caso, né, você falou das pessoas, né, então é interessante ter um controle de horas, né, esses projetos também, eles precisam estar segregados, né, as pessoas precisam ter eles, igual você falou no início, né, segregado ali por projeto, por cento de custo, às vezes por conta contábil, notas fiscais também de aquisições de maquinário, né, igual a gente falou, esse também precisa ser de certa forma separado, né, num lugar para você ter essa informação daquele projeto, para se caso seja pedido alguma comprovação no futuro, né, você ter aquelas informações. Além da escrita também do projeto em si, né, que é o que você falou, né, o detalhamento das informações ali do que aconteceu no projeto, né? É legal a tua colocação, porque sempre quando a gente pensa na construção de um projeto, eu posso estar com um olhar muito no micro, muito no macro, né? E quando a gente olha para o formulário do MCT, ele traz uma série de exigências, né? Então, desde o descritivo do projeto, então, quais foram as barreiras que a gente desenvolveu, que nós precisamos superar ali, considerando um projeto que é quase um TCC, muitas vezes, né? Esse projeto, às vezes, ele se assemelha muito ao TCC que a gente faz na faculdade para conseguir escrita comprovar. As palavras certas, né? Para não ser confundindo com o desenvolvimento de engenharia, né? Fugirmos disso. E aí, alocando a estes projetos, né? As pessoas envolvidas nesses projetos, então todos os custos atrelados à folha de salário ou custos de terceiros, os testes feitos para o desenvolvimento daquele projeto especificamente, controle de horas, como tu trouxe, né? Às vezes o desenvolvedor pode não estar full time presente naquele projeto, ele pode fazer 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo, e isso, quanto melhor o time sheet que a gente tiver ali, melhor e mais fácil fica de a gente exemplificar lá para o Ministério que foram despendidas aquelas horas para desenvolver aquele projeto. Então, quanto mais forte essas amarras tiverem ali, e quanto mais evidências nós tivermos para comprovar a realização desses projetos, mais fácil fica a aceitação por parte do MCT. E se eu paguei um parceiro para me ajudar nesse projeto, né, um PJ, como que isso funciona? Eu posso utilizar os custos desse PJ dentro da Lei do Bem? Pode. A única limitação que a gente tem quando nós pensamos em terceiro é que o custo, né, desse projeto fique com quem está contratando o terceiro. Ou seja, o terceiro não pode, por conta própria também, caso seja uma empresa maior, ele lançar lá no P&D dele este mesmo projeto, né? Sim. O custo, se der errado, quem paga a conta, né? Essa empresa que tem o direito de usufruir desse projeto ali. Então, eu contratei um PJ para desenvolver parte da atividade. O que nós temos que fazer é discriminar quais são as atividades dessa pessoa junto ali ao projeto, que também pode ser aprovado, sim, podemos buscar isso como sendo uma despesa incentivável ali pela Lei do Bem. Hoje, né, um empresário querendo se preparar aí para utilizar a Lei do Bem, ele consegue aproveitar ainda referente ao ano de 2025 e já se preparar para o ano de 2026? Legal. Na Lei do Bem, a gente tem a necessidade de comprovarmos e entregarmos os relatórios para o MCT até 31 de julho do ano posterior às despesas que foram feitas, né? Então, 31 de julho é o prazo final para a gente reconhecer ali os projetos que foram ou que podem ser incentivados pela Lei do Bem. Como nós estamos em 26, nós temos tempo hábil ainda para solicitar os investimentos feitos no ano de 2025, desde que a empresa esteja no lucro real, desde que ela tenha lucro tributável, que ela recolheu o imposto de renda ao longo do ano e que ela tenha regularidade fiscal. E aí isso é uma das coisas que eu acho muito legal, assim, porque por muito tempo, quando eu iniciei em contabilidade, tu via que escutava, né, dos empresários que pagar imposto em dia não gerava nenhum benefício, né? Para mim, depois que tu começa a entender
mais esse universo, tu entende que isso é uma falácia, né? Porque as empresas... Precisa estar em dia, né? Precisa estar em dia, as empresas precisam estar em dia para usufruir desse incentivo da Lei do Bem, assim como N outros ali que têm a necessidade de regularidade fiscal para usufruir desses incentivos. Então, e isso é muito importante que as empresas tenham em mente. E aí, frente ao cumprimento desses requisitos, a gente pode reconhecer ali ainda no ano de 2025 as despesas com PID e reduzir o IR a pagar, e aí gerando aqui um saldo negativo lá, depois a entrega desse FCD, né, que é também outras obrigações necessárias para a gente poder usufruir do incentivo. Então ainda dá tempo dela aproveitar o que pagou em 2025. Então, se alguém quiser, né, procurar a sua empresa também, você também está disponível, né, para apoiar essas empresas aí que precisam desse apoio aí na Lei do Bem, né? Tem tempo, até como técnico eu sou uma pessoa mais restrita com relação a vendas, né? Eu gosto de vender mais tecnicamente, mas sim, no início desse ano agora a gente fechou alguns projetos de Lei do Bem com empresas que ao longo de 2025 passaram a ter lucro. O que quer dizer isso? Estourou o break-even, começou a gerar lucratividade fiscal, empresas de tecnologia que até o momento não geravam, estavam reinvestindo tudo que tinham em caixa para melhorar o seu produto e passaram a ter lucro ao longo do ano, assim como N outras empresas que podem estar aqui no agro, investindo em P&D, investindo em desenvolvimento de melhoria de processos, produtos, e não utilizam a Lei do Bem ainda. A gente pode trabalhar em conjunto, sim, para descrever, avaliar esses projetos, verificar quanto de dispêndio foi colocado nesses projetos e o quanto que ele pode gerar de economia para a empresa até agora o meio deste ano ali com relação a esses incentivos. Então, conta de padeiro, né? Se a gente investiu lá 1 milhão em P&D ao longo de 2025, este 1 milhão pode ser ali em folha de salário, pode ser em lote piloto, em desenvolvimento experimental. Isso tende a gerar uma economia de aproximadamente 200 mil de Lei do Bem, de imposto de renda e contribuição social para a Lei do Bem em 2025. E aí, qual seria, então, se os empresários, né, eles não quiserem voltar em 25, né, e rever esses benefícios, né, se eles quiserem, a partir de 2026, se organizarem para isso, qual seria a melhor forma, então, de se organizar para seguir, a partir de 2026, utilizando a Lei do Bem? Legal. Quando a gente inicia um novo projeto de implementação da Lei do Bem, a primeira atividade que a gente faz é marcar um workshop com os principais líderes das áreas das empresas, aí seja P&D, financeiro, RH, pessoal de desenvolvimento de TI, para dividir os principais conceitos de Lei do Bem e dividir alguns exemplos de projetos que podem ser incentivados ali pela Lei do Bem. E isso gera um engajamento maior, porque eu estou dividindo conhecimento aqui, né? A partir do momento que eles começam a pensar nisso, o que é inovação, como se aplica à realidade da minha empresa, e o que eu tenho que pensar de projetos que nós estamos desenvolvendo a partir de agora e que podem representar aqui uma economia tributária, como eu tenho que organizar esses projetos, né? Quais as informações que eu tenho que salvar, o que eu tenho que já ir descrevendo desses projetos ao longo do ano, para que não se perca informação, para que a gente lembre de todos os detalhes depois. Poxa, aqui eu investi um tempo enorme para desenvolver uma pequena ferramenta aqui para ganhar X tempo aqui na minha operação. Isso, às vezes, a gente, 1, 2 anos depois, se esquece, né? Então, se a gente já vai anotando ao longo do ano, esses detalhes eles ficam mais ricos e o projeto fica melhor descrito lá para o MCT, para que a gente consiga entregar esse formulário lá em 31 de julho de 2027. Olhando então ali para a parte estratégica da empresa, né? Como que o benefício da Lei do Bem ele pode trazer uma vantagem competitiva para a empresa no mercado? E até sustentabilidade também. A minha conversa hoje com o CEO da Aliari foi muito rica em termos de por que investir em P&D, né, e quais são as vantagens estratégicas que a gente tem ao longo
da vida de uma empresa, né? Como a gente consegue se diferenciar no mercado se nós conseguimos melhorar os produtos internamente, visando atender o cliente de forma mais segura, de forma mais célere, se preocupando e colocando ele em primeiro plano, né? O que eu estou pecando, o que eu posso melhorar na minha atividade que vai representar um grande diferencial competitivo. Então, em termos de gestão, sempre que eu estou pensando em melhoria de produto e melhoria de processo, eu estou pensando no meu cliente. Eu estou pensando em melhor atendê-lo, né? E, por vezes, e a gente está num momento tecnológico que isso aflora muito rápido em termos de tecnologias e ferramentas que em instantes derrubam uma lógica que a gente tinha de mercado. Aí pensa aí Uber, né, derrubando o táxi, N outros exemplos que a gente tem de desenvolvimento de coisas tecnológicas que vêm numa velocidade abrupta e derrubam uma metodologia que viveu durante anos ali para atender a população. E se a gente não está atento a isso, alguém vai desenvolver e alguém vai passar à nossa frente e a gente nem vai ver. Então, estar presente das startups, estar entendendo o que está acontecendo de dúvidas, o que está ebulindo aí nesses centros de inovação, o que eles estão pensando com proteína animal ou proteína artificial que está sendo desenvolvida, né? Eu tenho que estar junto disso? Eu não tenho? Se isso mudar totalmente a alimentação humana, qual vai ser o impacto na minha realidade? Então, para mim, inovação ela é crucial. E a gestão que está distante de inovação, ela vai cair e vai ficar à mercê da obsolescência e em algum momento pode perder mercado de forma muito abrupta. E tem uma expressão que eu gosto bastante, né, que para mim no agro, a lei do bem não está no trator e muitas vezes nem no RP. Ela está no esforço científico e experimental para resolver um problema que ainda não tem resposta óbvia. E esses problemas, às vezes, nem os problemas são óbvios, né? A gente pensar e olhar para a nossa operação de forma distinta e buscar resolver os problemas do cliente, que no fim é por isso que nós existimos enquanto empresa, né? A gente está buscando resolver um problema de alguém. Se a gente se preocupa verdadeiramente com o nosso cliente, a gente vai olhar sempre de forma muito assertiva para dentro da nossa empresa, entender quais são os processos que carecem de alguma melhoria e aí trabalhar em cima deles para que a gente consiga prestar um serviço de melhor qualidade para os clientes, e isso gera uma melhoria incremental muito forte, interno, e um crescimento recorrente ao longo dos anos, investindo em P&D, investindo em inovação. Na realidade, essa questão de ter um pensamento inovador, né, ele funciona até pra gente como profissional, porque se a gente for olhar para nossa própria profissão, né, como contadores que somos, antigamente o pessoal precisava ir nos órgãos levar as documentações, e hoje em dia, né, essas documentações, todos esses cruzamentos fiscais, eles já são automáticos. Então, acho que aquela pessoa que não se atualiza, que não tem esse pensamento inovador, acaba que ela também fica obsoleta, né? Algumas profissões foram perdidas no mercado justamente por isso, por não ter esse pensamento inovador, né? Deixar passar desapercebido, né? No Rio Grande do Sul a gente usa aqui a expressão do cavalo passa encilhado só uma vez na nossa frente, né? Está em nós olharmos aquela oportunidade e nos adonarmos dela ou deixar o cavalo passar à nossa frente sem tomarmos nenhuma atitude. Aqui, com relação a todas as atividades, né? Seja do contador mesmo, e a gente vê uma evolução muito grande nos escritórios de contabilidade com relação a documentação em nuvem. Fugiu-se aquela figura do guarda-livro, de ter aqueles arquivos mortos. Né? Nossa, vamos olhar aqui para essa documentação toda para verificar o que se tem aqui de necessidade de avaliar a documentação. Deixou-se de existir, né? Uhum. Alguém investiu para melhorar esse processo, né? Alguém teve um insight. Essa frente, né? Puxou isso para si, né? Eu vou buscar aqui desenvolver uma nova metodologia que atenda de forma diferente o meu cliente. Me lembro aqui, o Conta Azul, por exemplo, é um sistema voltado para as contabilidades
buscando trabalhar de forma diferente ali, entregando mais qualidade para os contadores em termos de contabilização, né? Acho que essa reflexão, então, ela fica pra gente, né? O mundo hoje está mudando, né? E nós precisamos acompanhar essa mudança. Nós, como colaboradores, como os CEOs, como empresa, como pessoas em si, né? Acompanhar essa mudança para que nós, no final, não nos tornemos obsoletos também, né? No mercado. Muito bom esse papo de hoje. Se você gostou, você pode estar nos seguindo nas redes sociais. Aliados da Gestão. Obrigada por nos acompanhar. Eu volto a palavra agora para o Ivan, para ele se despedir e deixar uma mensagem também, as redes sociais. Muito legal. Obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado até esse momento. Se você está no momento de investir em P&D, se você tem operação que seria plausível de a gente utilizar da Lei do Bem na sua operação, nos procure. Eu me chamo Ivan Faliguski. Nossas redes sociais, Domínio Tributário, no Instagram e LinkedIn, a gente pode auxiliá-los na construção destes projetos que são plausíveis ali para a gente conseguir reduzir de forma significativa ou até zerar, né, o imposto de renda e contribuição social da sua empresa ao longo do ano. Obrigada, então, pessoal, por nos acompanhar e até a próxima.